Era uma noite tranquila, como tantas outras. Enquanto você observava as estrelas cintilando no céu, muitos estavam alheios a uma extraordinária manifestação cósmica prestes a passar desapercebida. Um asteroide viajava pelo espaço, de forma silenciosa e discreta, em direção à Terra, sem que ninguém notasse. E se eu te dissesse que este asteroide passou mais perto do que a distância que separa cidades, e ninguém soube? Você imagina o que isso significa? O quanto podemos estar expostos a ameaças vindas do espaço, mesmo sem perceber? Fique comigo, porque a história que vem a seguir vai te deixar intrigado e com vontade de saber mais. No contexto atual, onde a ciência e a tecnologia evoluem em um ritmo frenético, é fácil esquecer que ainda existem muitas coisas que não compreendemos completamente. Asteroides, por exemplo, são regularmente identificados e rastreados por cientistas ao redor do mundo, mas o que acontece quando um deles escapa da vigilância? Você pode estar pensando, claro, avanços são feitos o tempo todo, mas e se eu te dissesse que o asteroide que passou mais próximo da Terra não apenas passou, mas o fez sem que ninguém perceba sua trajetória? Vamos explorar isso. Recentemente, um asteroide de cerca de 120 metros de diâmetro, conhecido como 2023 Bu, fez uma passagem impressionante. Ele chegou mais perto da Terra do que muitos satélites em órbita baixa e, incrivelmente, foi descoberto apenas 24 horas antes de sua aproximação. Impensável, não é mesmo? Isso te faz questionar em quantos outros asteroides podem estar se aproximando enquanto estamos distraídos com o cotidiano. Você já considerou a segurança do nosso planeta em meio a essa vastidão cósmica? Acontece que asteroides como o 2023 Bu são mais comuns do que você imagina. Anualmente, várias centenas de pequenos asteroides entram na atmosfera da Terra, mas a maioria deles queima-se antes mesmo de chegar ao solo. Contudo, quando falamos de asteroides maiores, é uma história muito diferente. A realidade é que existem milhares de objetos perto da Terra, ANLs, na sigla em inglês, que poderiam causar grandes estragos, e muitos deles estão completamente fora do nosso radar. Isso desperta um sentimento de vulnerabilidade, não acha? Agora, você pode estar se perguntando, e mais como exatamente um asteroide pode passar tão perto sem sermos alertados? O problema é que o espaço é imenso e mesmo com valiosos recursos de rastreamento, a verdade é que muitos asteroides são pequenos, escuros e se movem rapidamente, tornando a detecção extremamente desafiadora. Astrônomos em todo o mundo estão se esforçando para aprimorar nossos sistemas de alerta, mas, se algo tão próximo e relativamente grande como o 2023 Bu pode ser ignorado, o que mais pode estar à espreita? O que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o cosmos. A ignorância do público em relação a esses riscos muitas vezes é chocante, mas também compreensível. A maioria de nós vive nossas vidas diárias, focados em problemas mais imediatos. Entretanto, o que podemos fazer para melhorar a detecção de possíveis threat objects no futuro? A comunidade científica está constantemente discutindo soluções, e um caminho promissor é o uso de telescópios mais avançados e a colaboração internacional para o monitoramento do céu. Você jamais imaginaria que a proteção do nosso planeta pode envolver tanto esforço e cooperação global, não é mesmo? Uma parte interessante dessa questão é que não estamos sozinhos nessa luta. Vários países, organizações e até mesmo empresas privadas estão investindo em tecnologia e pesquisa para detectar e, potencialmente, desviar asteroides que representam ameaça à Terra. A NASA, por exemplo, lançou a missão DAR, um experimento audacioso que se propõe a testar se um impacto intencional em um asteroide pode alterar sua órbita. Imagine o impacto desse projeto se conseguir demonstrar que podemos mudar o curso de um asteroide em rota de colisão com a Terra. Isso pode não apenas salvar vidas, mas mudar o futuro da exploração espacial como a conhecemos. Mas uma reflexão surge a partir dessa ideia de proteção, e ainda que tenhamos os meios para detectar e desviar asteroides, temos um plano realista caso um deles se aproximasse e não houvesse tempo para a intervenção? A verdade é que há muitos aspectos a serem considerados em uma catástrofe dessa natureza. Muitas pessoas talvez não estejam cientes de que, na verdade, já houve situações em que asteroides trouxeram riscos reais à Terra. O evento de Tunguska em 1908, por exemplo, demonstrou quão devastador um impacto pode ser. Um asteroide explodiu na Sibéria, e a energia liberada foi equivalente à de uma bomba nuclear. Nestes dias, não sabíamos o que esperar, e ele se tornou um alerta silencioso sobre as ameaças vindas do espaço. A história dos asteroides não se limita apenas ao perigo, no entanto. Esses corpos celestes também têm muito a nos ensinar.
Aprendemos com eles sobre a formação do nosso sistema solar e, em alguns casos, são considerados como fontes de recursos valiosos. Asteroides podem conter metais raros e outros materiais que podem ser utilizados em tecnologias futuras. Quem sabe, talvez em algumas décadas, possamos explorar esses asteroides em busca de recursos. Você não acha fascinante pensar que a mesma rocha que pode representar um perigo também pode nos fornecer novas oportunidades? No entanto, um ponto que não podemos deixar de abordar é o fator psicológico que tudo isso traz. A ideia de um asteroide, um fragmento do espaço, vindo em nossa direção provoca medo, mas também fascínio. É uma dualidade que faz parte da natureza humana. Você gostaria de ver esse asteroide passando, ou prefere ficar alheio à sua existência? Como reagiríamos se soubéssemos que um asteroide estava vindo em nossa direção? O que você acha que a humanidade faria? Nossa relação com o espaço é um reflexo não apenas de nossa própria fragilidade, mas também de nossa incrível capacidade de inovação e adaptação. É um lembrete constante de que somos parte de algo muito maior, muito mais vasto e muitas vezes, imprevisível. Às vezes, o verdadeiro terror não está no que não sabemos, mas sim no que poderíamos corrigir se apenas estivéssemos atentos. Você pode estar se perguntando, o quanto estou preparado para um desses eventos? Essa é uma pergunta que muitos de nós evitamos fazer, mas, em última análise, é imperativo que enfrentemos. Assim, ao refletirmos sobre esse asteroide que passou perto, é difícil não imaginar um futuro em que possamos monitorar e entender melhor os asteroides que habitam nossa vizinhança cósmica. E, se você estiver curioso sobre as implicações mais profundas dessa história, sobre como a ciência nos desafia a inovar, e como a natureza pode ser surpreendentemente benévola ou cruenta, continue comigo. Nos próximos momentos, vamos desvendar mais sobre os segredos que os asteroides têm a oferecer e como eles podem moldar o nosso futuro, para o bem ou para o mal. Vou deixar você em um ponto intrigante, aonde a linha entre o conhecimento e o desconhecido se encontra. O que será que reserva o próximo capítulo da nossa exploração dos asteroides? No próximo trecho, falaremos sobre as lições aprendidas após a passagem do 2023 BU e como podemos nos preparar para o que está por vir. Imagine-se, no entanto, esse asteroide não fosse uma anomalia, mas sim o primeiro de muitos outros que podem cruzar nosso caminho em silêncio. O que está por vir vai te surpreender. Não perca a continuação disso, pois a história está apenas começando. Continuando nossa jornada pelo universo fascinante dos asteroides, é essencial que olhemos para as consequências da passagem do 2023 BU. A pergunta que ecoa em nossas mentes é o que conseguimos aprender com essa abordagem súbita e discreta de um corpo celeste? A cada instante, somos lembrados de que o cosmos está sempre à nossa volta, mesmo que muitas vezes passemos por ele sem notar. A passagem desse asteroide é um convite para reavaliar nossa percepção sobre as ameaças do espaço e, mais importante, nossas ações em resposta a elas. Após o avistamento apressado do 2023 BU, muitos cientistas e astrônomos se reuniram para discutir como as tecnologias existentes podem ser otimizadas para uma detecção mais eficaz. Um dos temas mais populares nas conferências de astrobiologia e astronomia agora se concentra em iniciativas focadas em criar telescópios de próximo nível, que não apenas expandiriam nosso campo de visão, mas também desenvolveriam algoritmos de inteligência artificial para identificar objetos potencialmente perigosos em tempo real. A capacidade de prever e identificar asteroides que se aproximam com antecedência pode ser a chave para garantir a segurança do nosso mundo. Além disso, as organizações espaciais têm promovido programas de conscientização pública, ressaltando a importância de manter a sociedade informada sobre esses riscos provenientes do espaço. Não há dúvida de que, em tempos de incerteza, o conhecimento é uma ferramenta poderosa. A educação sobre o que fazer em caso de um possível impacto pode reduzir o medo e aumentar a preparação. Não seria maravilhoso se, ao invés de pânico, a população global estivesse armada com informações e estratégias práticas de comportamento? Assim, capacitá-los para enfrentar crises potencialmente catastróficas. A conscientização global e a educação não são apenas iniciativas sazonais, elas precisam ser contínuas. Programas escolares que abordem astronomia, ciência espacial e defesa planetária podem ajudar a inspirar a próxima geração de cientistas. É importante que as crianças aprendam sobre as maravilhas do universo e, ao mesmo tempo, desenvolvam uma mentalidade crítica em relação à proteção do nosso planeta. O impacto mais duradouro que podemos criar pode ser através de nossos jovens, que moldarão o futuro e as missões de exploração espacial da humanidade. Outro caminho crucial para lidar com as ameaças ameaçadoras do cosmos é a cooperação internacional.
A história já demonstrou que nenhuma nação pode resolver sozinha uma crise global. Assinaturas de acordos que promovem a colaboração científica entre países são essenciais. Já estamos fora de nossa zona de conforto na compreensão dos asteroides, então por que não unir forças e compartilhá-los? A Agência Espacial Europeia, a ESA, tem sido um aliado inestimável nesse sentido, promovendo a troca de dados e tecnologias entre nações, aumentando nosso alcance e capacidade coletiva de vigilância. Também vale mencionar que países como Japão e Estados Unidos têm propiciado um investimento intenso em tecnologias de defesa planetária. Junto a missões como a DART, mencionada anteriormente, destacam-se iniciativas projetadas para potencialmente desviar asteroides. Dessa forma, a capacidade de mudar a rota de um asteroide em colisão com a Terra não é apenas uma reflexão teórica, já é um foco ativo em desenvolvimento. Afinal, se temos os meios para proteger a Terra, não devemos hesitar em utilizá-los. Porém, mesmo com todos esses desenvolvimentos, é fundamental manter o equilíbrio. Sabemos que não podemos ignorar a beleza e o fascínio que o espaço nos oferece, e não somente nos concentrar em suas ameaças. Torna-se crucial fomentar um senso de curiosidade e exploração. Quando olhamos para os asteroides sob a ótica de exploradores, em vez de meros riscos, isso pode mudar toda a narrativa. Esses corpos celestes têm o potencial de revelações extraordinárias sobre a história do nosso sistema solar e podem até fornecer oportunidades para futuras viagens e colônias em asteroides, um conceito que já começa a ser discutido nas esferas científicas. Imaginar uma vida em asteroides pode parecer ficção científica, mas não é tão distante da realidade quanto pensamos. O desenvolvimento de tecnologias que permitam a mineração de asteroides pode abrir um novo capítulo nas indústrias de recursos naturais. A busca por metais preciosos e materiais raros pode não apenas ajudar a preservar os recursos da Terra, mas também nos permitir alcançar novas fronteiras tecnológicas, alimentando um ciclo de progresso contínuo. Ademais, asteroides carregam informações que podem nos ajudar a entender os primórdios da vida na Terra. Estudos preliminares indicam que alguns desses corpos celestes foram fundamentais em trazer água e compostos orgânicos para o nosso planeta, o que nos leva a indagar: seriam eles a fonte de tantas perguntas ainda sem resposta sobre a vida fora da Terra? Cada asteroide é uma cápsula de tempo, um registro do que ocorreu em nosso universo há bilhões de anos. À medida que continuamos a explorar esses corpos celestes, também precisamos contemplar nosso próprio lugar no cosmos. Temos uma responsabilidade coletiva para garantir um futuro sustentável para nosso planeta. Não podemos mais nos dar ao luxo de olhar para o céu e simplesmente admirá-lo, devemos nos envolver ativamente na proteção e compreensão do que está além da crosta terrestre. A curiosidade deve ser acompanhada da responsabilidade. Por fim, a passagem discreta do 2023 BU deve nos instigar. Esse asteroide nos lembrou que, em meio à rotina agitada da vida moderna, ainda existem mistérios inexplorados e desafios que não podemos ignorar. O verdadeiro espírito da exploração científica não deve se restringir apenas à observação passiva, devemos nos comprometer a agir, a proteger e a expandir nosso conhecimento. Cada estrela no céu, cada rocha vagando no espaço é uma oportunidade de aprender mais sobre onde estamos e para onde estamos indo. O que será que podemos esperar a seguir? O que mais o cosmos nos revelou enquanto estávamos distraídos? Cada novo asteroide que aparece em nossas observações representa não apenas um risco, mas também um potencial. Aqueles que se perguntam sobre o que está por vir na exploração espacial devem esperar ansiosamente pela descoberta. Estamos prestes a entrar em uma era onde a vigilância sobre os asteroides se tornará parte integrante das nossas vidas. Dessa forma, à medida que olhar para o céu se torna parte integrante da rotina diária, considerará o que fazer em uma possível crise? Um chamado à aventura e à proteção é decisivo para nos auxiliar a coletivamente moldar o futuro. Uma coisa é certa: quando se trata do cosmos, a jornada está apenas começando. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, pense no que pode estar se aproximando sem que você saiba. Ao invés de temer os asteroides, abrace a curiosidade e a empolgação que eles trazem à nossa existência. Afinal, a verdadeira natureza do ser humano é explorar, decifrar mistérios e enfrentar desafios que nos são apresentados. Prepare-se, porque o próximo capítulo pode revelar muito mais do que você imagina. E quem sabe, em meio a tudo isso, podemos não apenas salvar o nosso mundo, mas também encontrar novas maneiras de prosperar dentre as estrelas.